Ontem o governador Eduardo Leite assumiu, foi o termo utilizado pela imprensa, a questão da orientação sexual no programa do Conversa com Bial da Rede Globo. E além do gesto simbólico de grande impacto e importância para a comunidade LGBTQIA e toda a questão que envolve essa discussão num país que tem muita resistência a olhar para esse tipo de situação dos direitos da população em geral, é interessante verificar o impacto que isso tem no próprio processo eleitoral. As pautas da comunidade LGBTQIA normalmente são pautas em que os partidos de esquerda trazem mais para a discussão e a defesa dos direitos. E o governador Eduardo Leite, posicionado no espectro mais à direita do espectro ideológico, ele traz para a discussão do meio político uma visão em que poderá influenciar, inclusive, na sua potencialização da sua candidatura à presidência da República, ele que pleiteia a disputa que deverá ocorrer nas prévias do PSDB com o governador de São Paulo, João Dória, marcadas para 21 de novembro. Eduardo Leite, para se diferenciar, uma terceira via à presidência da República, alternativa ao presidente Jair Bolsonaro e ao ex-presidente Lula, que retornou ao cenário político, ela precisa se diferenciar desses dois oponentes, e Eduardo Leite começa a se caracterizar como esse candidato em que se diferencia da direita bolsonarista e também, normalmente, já a disputa do PSDB com o PT, mas incorporando pautas que são simpáticas à esquerda, mas o que pode significar uma atração do eleitorado que poderia votar na esquerda, mas já não dispõe dessa simpatia pelo presidente Lula em virtude das situações ocorridas nos governos do PT, que resultaram em todos os processos jurídicos e condenações e tudo o que foi verificado nos últimos anos. Eduardo Leite disputa com um candidato forte dentro do PSDB, que é João Dória, o governador de São Paulo, que tem na vacinação o seu grande ativo político, ele que foi o precursor da vacina no Brasil, lá em janeiro, fechando o contrato com a Coronavac, fabricada pelo laboratório Sinovac da China, fechando o contrato com o laboratório Sinovac para a introdução da Coronavac no país, sendo precursor, inclusive, que gerou o impulsionamento da vacinação do Brasil, porque a partir desse gesto é que o presidente Jair Bolsonaro passou a dar importância, na realidade, ao processo de vacinação, correndo atrás do ganho político que isso representaria para Dória. O PSDB de São Paulo tem muita força para indicar João Dória. Eduardo Leite conta com o apoio de outras lideranças do partido no país e pode, sim, se consolidar como um candidato mais alternativo e, portanto, mais diferenciado de Lula e Bolsonaro, de modo a ser a terceira via que pode emplacar nessa eleição. Ele preenche um espaço que é de centro-direita, ou mais à direita, a direita mais convencional, a direita não bolsonarista, e disputa também a mesma faixa de eleitorado que Ciro Gomes, do PDT, que teoricamente estaria posicionado mais à centro-esquerda, busca alcançar com movimentos em direção aos partidos do chamado Centrão, que são os partidos que tradicionalmente estão em qualquer dos governos que assumam o país, assim como estiveram no governo Lula e estão no governo Bolsonaro. Mas essa faixa de eleitorado, esse 1/3 que gravita em torno do centro e pode pendular tanto para um lado como para outro, já aconteceu de apoiar Lula nas eleições de 2002 e 2006, aconteceu de apoiar Bolsonaro em 2018. Esse terço que está em disputa poderá significar a condução de um desses candidatos, vamos supor Eduardo Leite ou João Dória, ou Ciro Gomes, para uma disputa mais acirrada por uma vaga no segundo turno, e para isso é necessário reduzir a margem de votos de Lula e Bolsonaro, que contam cada um com o seu 1/3 fiel de eleitores. A única variável ainda possível desse cenário, com 4 frentes políticas com mais condições de disputa, seria a introdução do ex-juiz Sérgio Moro, que não faz movimentos para uma candidatura, não
não negocia com partidos, pelo menos isso não é divulgado. Mas nas pesquisas que tem havido no país, ainda tem um nome muito lembrado, especialmente pelo eleitor que apostou em Bolsonaro em 2018 e hoje já se declara não bolsonarista. Seria um candidato que ainda captaria esses votos que foram para a direita bolsonarista. Então, entre esses 4 ou 5 nomes, deverá ter aí as candidaturas com mais viabilidade e mais visibilidade na eleição presidencial do ano que vem. Eduardo Leite entra na disputa não apenas pela condição de governador do Rio Grande do Sul, mas com um apoio importante de lideranças do PSDB no país, uma vez que João Dória não encontra muita penetração para além do estado de São Paulo, embora o PSDB de São Paulo tenha uma força muito consolidada. Então, as prévias do partido marcadas para novembro, e essa movimentação continua a partir de agora de forma mais intensificada. O presidente Bolsonaro, se sabe, está em campanha constante. O presidente Lula, ex-presidente Lula, tem feito movimentos em direção ao empresariado, ao mercado, para voltar a contar com uma aceitação em torno do seu nome no meio do mercado, no meio financeiro, e procurando se viabilizar, apesar das resistências de boa parte da população, mas as pesquisas já demonstram essa disputa acirrada entre ele e Bolsonaro. Hoje a tendência é um de segundo turno entre os dois, mas Eduardo Leite, João Dória e Ciro Gomes procuram aí diminuir a margem de votos desses oponentes com esse discurso que vai da esquerda à direita sem o extremo desses dois polos, embora não se possa classificar a candidatura do ex-presidente Lula como de extrema esquerda, ele que fez, embora o PT seja um partido de fundamentação mais socialista, fez um governo mais de centro-esquerda, social-democrata, assim como o PSDB, que por sua vez em tese, social-democrata, fez um governo mais liberal, mais à direita. Os movimentos seguem até o final desse ano, com certeza aí já no segundo semestre teremos as candidaturas consolidadas. Por hoje é isso, Márcio, então agradecemos a audiência, desejando uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana, retornamos segunda em mais uma edição do Bitcoin Bom Dia. Até lá.